Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, vamos dar aqui continuidade. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o tópico, tá? Você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar do Ceará, confere lá no seu edital, confira lá no seu edital. Nós vamos aqui começar a falar do tema de imputabilidade penal. Pelo amor de Deus, professor, que nome esquisito é esse? O que é que isso significa? Imputabilidade penal tem a ver com a capacidade que o indivíduo tem de receber pena ou não. Então, como é isso, professor? Me explica. Olha só, se o indivíduo comete uma conduta tida como crime, eu preciso analisar se essa conduta foi crime, eu preciso analisar se essa conduta é ilícita e eu preciso também analisar se ele, por mais que tenha cometido uma conduta criminosa, se ele tem a capacidade ou não de receber pena, de ser imputado a ele pena, tá certo? Como assim, professor? Olha só, existem algumas situações, no caso, por exemplo, aqueles que não podem receber pena, como por exemplo aqueles doentes mental, tá certo? Aquele que no momento da conduta, no momento do fato criminoso, ele não tinha a menor capacidade de entender o caráter ilícito do fato, tá certo? Nós temos algumas situações de embriaguez que vão gerar também a não imputabilidade à pessoa, tá? E os menores de idade. Nós temos aí então os indivíduos que não podem receber pena, tá? E a gente precisa saber quais são. E é isso que nós vamos estudar agora. Olho na tela aí para a gente começar. Olha só, vamos lá. Olha o que é que eu vou fazer contigo agora. Primeiro eu vou ter que te falar que é o seguinte. Para eu te falar de imputabilidade, eu tenho que te situar, dizer onde ela se encontra. Primeiro eu vou te falar que crime, eu vou te passar qual é o conceito de crime. O que é que significa crime, tá certo? Para o nosso Código Penal Militar. Crime é um fato típico. É um fato típico. Professor, o que é você querer me dizer que crime é um fato típico? Que é um fato típico. O crime, quando eu digo que ele é um fato típico, é porque ele tem uma conduta, alguém cometeu uma conduta, uma ação, uma omissão, e essa conduta gerou um resultado. Essa conduta gerou um resultado, tá certo? Existiu um nexo de tempo, um nexo entre a conduta e o resultado, que nós vamos chamar de nexo causal. O que é isso, professor? Eu vou te explicar, tá certo? Eu vou te explicar. E existiu a tal da tipicidade. Existiu a tal da tipicidade. A tal da tipicidade. Olha só, olha aqui na tela comigo. Olha só, quando eu te falo que o crime ele vai ser um fato típico, e aí esse é o primeiro elemento do crime. Primeiro elemento do crime. Quando eu digo, olha, crime é um fato típico, é um fato antijurídico e é um fato culpável. O conceito de crime ele vai se dividir nessas três vertentes. Crime é um fato típico, crime é um fato antijurídico e crime é um fato culpável, tá certo? E aí, quando eu faço essa divisão com você, eu preciso te dizer o que é que significa um fato típico. Um fato típico é quando eu tenho uma conduta, quando alguém comete uma conduta, tá certo? E essa conduta ela é uma conduta voluntária, tá? E essa conduta ela gera um resultado. Como assim, professor? Vamos lá, vamos imaginar o crime de homicídio. O crime de homicídio, alguém comete uma conduta, por exemplo, uma conduta, eu saco a arma e disparo 3 vezes contra uma determinada pessoa. Essa conduta de sacar a arma e disparar 3 vezes contra uma pessoa, essa conduta vai gerar uma consequência. Qual é a consequência? É o resultado. O resultado, porventura, pode ser a morte de alguém. Então a causa que eu fiz, essa conduta, foi ela que deu origem ao resultado. Ou seja, alguém só morreu, o resultado morte só aconteceu porque alguém praticou uma conduta de sacar a arma e disparar 3 vezes, tá certo? Então, quando existe um nexo entre a conduta e o resultado, como assim um nexo, professor? O resultado só aconteceu porque alguém praticou uma conduta. Houve um nexo, alguém praticou alguma conduta e alguém morreu? Houve a conduta e houve o resultado morte. Então, nós dizemos que tivemos aí o nexo causal.
tá certo? Então, o fato típico, ele vai precisar que alguém cometa uma conduta criminosa, que alguém que gere um resultado em alguém, um bem jurídico de uma terceira pessoa, tá? E precisa existir um nexo entre essa conduta e esse resultado, tá certo? Além disso, precisa existir também a tal da tipicidade. E o que é essa tipicidade, professor? Essa tipicidade é exatamente a previsão legal, a previsão na norma, tá? A previsão legal. Se está previsto na norma, então tem tipicidade, a previsão legal, tá certo? Então, ó, juntei todos esses elementos. Quando eu junto todos esses elementos, alguém comete uma conduta. Essa conduta gera um resultado, né? Afeta o bem jurídico de um terceiro. Por exemplo, no caso do crime de homicídio, alguém cometeu uma conduta, gerou o resultado morte, afetou diretamente a vida de alguém, ao bem jurídico vida. E existia um nexo entre a conduta e o resultado, nós vamos chamar de nexo causal. E a tipicidade é quando essa conduta que gerou esse resultado, ela tem previsão legal. Então esse é o primeiro elemento do crime. E qual é o segundo elemento? Para existir crime vai precisar ter o fato típico, mas para existir crime também vai precisar ter a antijuridicidade, juridicidade, ou também chamada de ilicitude. Ilicitude. E o que é isso daí, professor? Olha só. Quando alguém comete um fato típico, tem uma conduta, tem um resultado, tem um nexo causal, tem previsão legal, já presume-se que esse fato típico, já é presumido que esse fato típico, ele é o quê? Que ele é ilícito, que ele é antijurídico, tá certo? Então essa antijuridicidade, essa ilicitude, ela é presumida. Cometeu o fato típico, você já está presumindo que, como consequência disso, vai gerar uma ilicitude, tá certo? Mas em alguns casos, a norma ela vai prever as chamadas excludentes de ilicitude, que vão afastar a antijuridicidade, que vão dizer, opa, esse fato ele foi até típico, foi fato típico, teve conduta, teve resultado, teve nexo causal, teve tipicidade. Mas a norma ela vai dizer assim, eu afasto a ilicitude desse fato típico. Quais são os casos? Vamos lá. A legítima defesa, certo? A legítima defesa, o estado de necessidade, estado de necessidade, certo? Estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, estrito cumprimento do dever legal, certo? O que mais, professor? O exercício regular do direito, exercício regular do direito. Professor, o que é que significa isso que você está escrevendo aí agora? Vamos aqui, olho na tela comigo mais uma vez para te explicar. Olha só, algumas situações vai acontecer o fato típico. Alguém vai praticar uma conduta, essa conduta vai gerar um resultado, vai existir o nexo causal, vai existir a previsão legal, a tipicidade, mas não vai ser ilícito, mas não vai ser antijurídico. Como assim, professor? Imagine a seguinte situação. O A, ele quer matar o B. O B, vendo que o A está partindo em direção a ele para lhe matar com a arma, A está armado. O A está armado. O B vai lá, se antecipa, saca a sua arma também e reage contra essa injusta agressão do A. O A queria matar o B. O A parte em direção ao B com a arma. Antes mesmo do A atirar, o B vai lá e repele, afasta essa injusta agressão. Ou seja, se você parar para pensar nesse exemplo, o B está agindo em legítima defesa, ele está se defendendo.
Se ele não disparar contra o A vai matar ele. Então, nesse caso, existiu uma conduta, existiu um resultado. No caso que o B foi lá, se antecipou e atirou para poder parar com a conduta do A. Só que o B agiu em legítima defesa. Então, houve o fato típico. Houve, se você parar para pensar aí, houve um disparo. Se o A, por exemplo, morrer, o A morreu em decorrência da conduta do B. Mas essa conduta ela foi amparada pelo instituto chamado legítima defesa, porque o B está se defendendo para repelir aquela injusta agressão. Então, em algumas circunstâncias, vai existir o fato típico. Vai existir a conduta, o resultado, o nexo causal, vai existir a previsão legal, mas esse fato típico ele não vai ser ilícito, tá certo? Quais são as circunstâncias que o fato típico não vai ser ilícito? No caso de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Professor, tem como dar mais um exemplo? Tem. Volta aqui na tela comigo. Vai existir um exemplo aqui, vamos imaginar o seguinte, você tem sua casa, tá? E para se prevenir ali de furtos, para se prevenir do roubo, né, de algum agente, por exemplo, pular o seu muro, sobrepor o seu muro e entrar na sua casa durante a noite para lhe roubar, por exemplo, você pode colocar aqueles pega-ladrão, por exemplo, na sua casa, né? Aqueles cerca elétrica. E aí, por algum motivo, o bandido, quando tentar entrar na sua casa, tentar pular o muro, ele vai se lesionar. Ele vai se lesionar. Quando ele tentar pular, ele vai, por exemplo, levar um choque ou ele vai se furar naqueles arames que você colocou no seu muro. E aí, se você parar para pensar, o bandido se lesionou. O bandido se lesionou. Ou seja, houve um fato típico. Tem previsão legal? Tem. Lesão corporal. Você, por causa dessa conduta que você praticou de colocar esses obstáculos no muro da sua casa, você lesionou alguém. Tem previsão legal? Tem. Tá lá. Lesão corporal. Certo? Ou seja, tem conduta, tem resultado, tem nexo causal e tem tipicidade? Tem. Portanto, se tem tudo isso, tem o fato típico. Mas essa conduta que você praticou está amparada, por exemplo, pelo exercício regular do direito. Você tem o direito de se defender, de proteger o seu patrimônio, tá certo? Então, nesse caso, houve o fato típico? Houve o fato típico, mas ele não é ilícito, ele não é antijurídico, porque você está amparado pelo exercício regular de direito, tá certo? Então, ó, um outro substrato do crime. Nós vimos que para ter crime tem que ter fato típico. Esse fato tem que ter ilicitude, tem que ser antijurídico. E qual é o terceiro, professor? Qual é o terceiro? O terceiro é justamente a culpabilidade. O terceiro elemento aqui do crime, portanto, vai ser a culpabilidade. Culpabilidade, tá certo? A culpabilidade, tá? E aí, essa culpabilidade é onde nós vamos situar toda a nossa aula, toda a nossa temática referente à imputabilidade. Por quê, professor? Porque essa culpabilidade, ela tem a ver com você poder ter a capacidade de responsabilizar alguém. Deixa eu apagar aqui. É a capacidade que você vai ter de responsabilizar alguém por determinada conduta. Tá certo? Então, ó, falou em culpabilidade, é a capacidade que alguém tem de poder responsabilizar para determinar aquela conduta. Eu posso responsabilizar alguém por aquela conduta que ele cometeu? Culpabilidade, certo? Então, essa teoria aqui que nós estamos vendo, essa teoria é a chamada teoria tripartida. Teoria tripartida. O que é essa teoria tripartida? É a que vai conceituar o crime em 3 substratos, certo? O crime vai ser, portanto, o fato típico. O fato típico, para ser crime, tem que ser fato típico, tem que ser ilícito e tem que ser um agente culpável. Culpável é a possibilidade de responsabilizar alguém
por determinada conduta, tá certo? Então, quando nós formos ver aí, a partir dos próximos vídeos, nós vamos estudar quais são os elementos que estão dentro da culpabilidade, tá? Quais são os elementos que estão dentro da culpabilidade, esse terceiro substrato do crime aí. Crime é fato típico, é fato ilícito e culpável, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Foco, força, não desista dos seus sonhos.